Amigos e irmãos, para nossa meditação deste dia, desejo ler dois versículos da palavra de Deus. Um se encontra em Romanos 2:12, que diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Agora vamos ler Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, mas aqui fica uma pergunta que ainda muitos crentes fazem. Como as pessoas se salvaram antes da existência da lei de Moisés e especialmente antes da vinda do Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta enigmática, mas a Bíblia nos dá uma resposta. Para entendermos biblicamente esta questão, é importante ressaltarmos que tudo começa com o primeiro casal, Adão e Eva, feitos pelas mãos de Deus em perfeita aparência e espiritualmente perfeitos, não é mesmo? Até que entra o pecado no mundo através da desobediência de Adão e Eva no jardim do Éden, que comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É bom ressaltar, queridos, que Eva ainda não tinha sido feita por Deus quando o Senhor proibiu Adão que comesse dessa árvore. A Eva veio depois, então Adão tinha por obrigação comunicar esta ordem divina para Eva. E este ato de rebelião contra a ordem de Deus, queridos, trouxe a separação entre a humanidade e o Criador. Entretanto, antes do pecado chegar a este casal, em época que não sabemos precisar, o pecado teve início no céu, com a rebelião de um anjo de alta hierarquia, Lúcifer, que tomado pelo orgulho, desejou ser igual a Deus. Ele foi expulso e com ele um terço de anjos que se rebelaram também, que atentaram contra Deus. E podemos dizer, queridos, que Lúcifer estava ali no jardim do Éden quando Adão e Eva foram feitos por Deus. Os textos bíblicos de Isaías 14 e Ezequiel 28 falam que Lúcifer foi expulso do céu e lançado na terra antes da criação de Adão. A narrativa indica que ele já estava na terra na forma de Satanás, para tentar Eva, o que confirma sua queda prévia à existência humana. Ele se disfarçou de serpente, questionou a ordem divina e enganou Eva, sugerindo que comer o fruto proibido não traria morte, mas sim conhecimento e poder. Eva comeu do fruto e ofereceu a Adão, que também o consumou, este pecado conscientemente. A desobediência, querida, trouxe a morte física e espiritual, a vergonha, a culpa, a corrupção da natureza humana e a entrada de todos os males na criação. Então veio o apóstolo Paulo e nos diz:
Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo, porque quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem divina. Está lá em Romanos capítulo 5, do 13 ao 21. O apóstolo Paulo, querido, deixa claro que a queda de Adão colocou toda a sua posteridade sob o domínio da morte. Fica claro que não havia lei desde Adão até Moisés. Os versos 14 e 15 esclarecem, né? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Todo ser humano já possuíam a lei na consciência, a lei gravada no coração era a mesma escrita em tábuas de pedra. Veja que Deus falou que Adão não desobedecesse. Ali Deus já plantou na mente, no coração dele e de sua posteridade, seus descendentes, uma lei na consciência, na alma. Mas argumentam-se que uma vez que foi Moisés quem deu a lei, não poderia haver transgressão, nem, portanto, punição pela transgressão antes de seu tempo. Porém, a morte havia de fato reinado. Entretanto, queridos, Adão, através de seu pecado, trouxe a morte para todos os homens, mesmo aqueles que não pecaram à sua semelhança. Então, todos que morriam sem lei foram salvos? Não. Antes de Deus destruir a terra pelo dilúvio, salvando apenas Noé, sua esposa e 3 filhos com as suas esposas, o Senhor viu, queridos, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então diz a Bíblia que Deus se arrependeu de haver feito homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6, 5, 6. Antes mesmo de Noé, portanto, os homens já eram maus, malignos em seus atos e ações. Como teria direito à salvação, ao céu nessa condição? Então, antes da lei, já era responsável pelos seus atos e pecados conscientes. Por exemplo, Abel, Enoque, Noé, Abraão viveram centenas e centenas, e uns deles milhares de anos antes de qualquer ensino escrito, sendo tementes a Deus e escolhendo fazer o bem, e assim herdaram o céu. A salvação do ser humano não era por obras no período do Antigo Testamento, mas sempre foi pela fé. Abraão viveu 500 anos antes de Moisés, mas ele foi justificado não por suas obras, mas porque creu em Deus. Está lá em Gênesis 12. Portanto, a defesa baseada na ignorância das pessoas antes de uma legislação escrita por Moisés é irrevelante, queridos, e também ilegítima.
Todos tinham em seus corações, na consciência, a lei de Deus, o Criador. Observe o que Paulo escreveu em Romanos 7,13. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse exclusivamente maligno. Paulo deixa claro que o pecado jaz em nossos corações, ou seja, profundamente arraigado em nossa natureza e não na lei. O pecado, e consequentemente, queridos, já existia antes da lei de Moisés. No entanto, a salvação sempre esteve disponível a todos. Enoque quis isso para si, Noé e muitos outros. Veremos no céu milhares e milhares de pessoas salvas antes da lei de Moisés, antes de Jesus Cristo vir ao mundo para morrer pelos pecadores. Em cada geração houve os que aceitaram e os que desprezaram. Uma vez que a lei escrita não criou pecado, ela serviu para torná-lo evidente. Antes da lei, o ser humano já tinha a consciência, a lei natural, e era responsável por suas escolhas. E é bom que se diga, queridos, a salvação é uma iniciativa de Deus, uma vez que o homem não pode salvar a si mesmo. Lá em Romanos 8,30 lemos: aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Paulo diz que Deus chamou algumas pessoas em algum momento de suas vidas e os justificou, ou seja, os tornou justo, perdoando de todos os pecados. Certamente essas pessoas se arrependeram, né? E agora passaram a não dever mais nada, ou seja, foram justificados. Então Deus conduziu toda a ação sobre a salvação humana em todas as eras. A graça de Deus aplicada ao homem, independente de qualquer mérito ou boas obras, praticada antes da vinda de Jesus Cristo. Observa aqui a leitura de Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Assim, querido, encerrando, o certo é que em cada geração todos tiveram a oportunidade dada por Deus para segui-lo e para a sua salvação. Quem abraçou essa oportunidade se salvou. Observa que desde os primeiros seres humanos já havia conhecimento que existia Deus, pois criaram imagens, né? Tinham seus deuses para segui-los, e isso nos 5 continentes da terra. Portanto, a idolatria tem seguido a raça humana desde o princípio. E você, amigo, já fez a sua escolha em seguir Jesus? Aceite o Salvador em sua vida, arrepende-se dos seus pecados, receba o perdão dele e passa a segui-lo doravante. Amém? Vamos orar. A ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão pelo momento que estudamos a tua imutável e gloriosa palavra. Ela é a verdade, ela é esclarecedora. Abençoa os lares que recebem, Senhor, a tua palavra. Abençoa estas vidas, Senhor. Tenha misericórdia deles. O salmista falou que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
em nome de Jesus. Amém. Queridos, desculpa-me pela rouquidão, mas não poderia deixar de estar convosco neste momento. Um abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus nos conceder essa graça. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão